Boa noite a todos. Iniciamos agora a primeira aula do nosso curso de Processo Civil, com base no novo Código de Processo Civil, exposto pelo doutrinador Luiz Marinoni e dois outros autores que eu me esqueci agora, acho que é Daniel Mitidiero e um outro. Bom, vamos fazer basicamente uma exposição da obra dele, acrescentando uma ou outra pincelada aqui da minha própria percepção. Ele começa o livro com a divisão parte 1, a jurisdição no Estado Constitucional. E aí ele traça faz uma exposição do que seria a visão tradicional da jurisdição, que seria o atuar à vontade concreta da lei. Basicamente, o juiz seria a boca da lei. Ele atuaria, quer dizer, ele pegaria o comando abstrato da lei e conformaria aquele comando abstrato ao caso concreto para operar uma solução justa naquele caso concreto. Ele não teria, então, por assim dizer, outras fontes, além da própria lei. A lei seria a fonte imediata, ela já traria em si mesma a norma a ser aplicada ao caso, e caberia ao juiz simplesmente identificar a norma contida ali no texto legal e aplicar essa norma ao caso concreto, de modo a conferir uma solução justa ali ao problema posto em juízo. Bom, e aí, após traçar essa visão tradicional, ele passa a visão moderna, que seria a visão da jurisdição no Estado Constitucional. Os pontos são os seguintes: supremacia da Constituição, subordinação da lei à Constituição, legalidade substancial, conformação da lei à Constituição Federal, superação dos modelos estabelecidos por Carnelucci e Chiovenda, positivismo crítico, afirmar o conteúdo da lei em relação à Constituição, novo modelo de jurisdição. Na visão, portanto, da jurisdição constitucional, o juiz não meramente aplicaria a lei e não partiria, vamos dizer, da premissa ou do pressuposto de que a norma já estaria contida no texto da lei em si mesmo, mas a partir da visão da jurisdição no Estado Constitucional, o juiz procede, vamos dizer, a um cotejo, a uma comparação. Ele joga a lei na superfície de contraste da Constituição e, a partir desse procedimento, ele faz uma interpretação da lei à luz dos princípios e dos valores e das normas, em última análise, contidas na Constituição. É a chamada legalidade substancial. Não é simplesmente o entendimento da lei em si mesma, mas o entendimento da lei a partir da Constituição, que é o fundamento de validade da própria lei. Bom, aí ele trata do Carnelucci e Chiovenda, que nós vamos ver adiante, de forma também bastante superficial, como é a tônica do curso. E o positivismo crítico seria justamente isso. Não a aplicação cega do que está escrito na lei, mas vamos dizer um distanciamento para que se possa enxergar o comando da lei à luz da Constituição que confere validade à lei. Então a aplicação da lei não pode se dissociar das normas constitucionais. Esse seria o novo modelo de jurisdição, afirmar o conteúdo da lei em relação à Constituição. E passa adiante, o ponto 1 aqui da parte 1. A influência dos valores do Estado liberal de direito e do positivismo jurídico sobre os conceitos clássicos de jurisdição. Ponto 1.1. A concepção do direito no Estado liberal. E aqui são somente os tópicos. Vou passar agora aos pontos principais da anotação e em seguida proceder a uma breve explanação. A concepção de direito no Estado liberal consistia basicamente em frear os desmandos e o arbítrio do Estado,
E qual era o meio um instrumento para frear esse arbítrio e esses desmandos? O princípio da legalidade, quer dizer, a adstrição do governante e também dos cidadãos ao que estava disposto na lei, né? E não ao arbítrio e aos desmandos do sujeito que detinha o poder estatal, né? O princípio da legalidade, à época, era um princípio supremo que constrangia os juízes e os administradores, quer dizer, era como se fosse era uma baliza de atuação. Eles não poderiam atuar de maneira nenhuma fora daquilo ali e só poderiam atuar dentro daquilo que estava estabelecido. Deveriam meramente executar o que estava na lei, né? Tanto os administradores quanto também os juízes. O juiz não tinha, vamos dizer, essa liberdade criativa, né? Que em tese o modelo constitucional permite, né? Uma margem de manobra do juiz na compreensão da norma. Não, no modelo de Estado liberal ele deveria aplicar exatamente o que estava disposto ali na lei. Era uma espécie de um autômato, né? Justamente porque a lei era um instrumento de restrição de liberdades legitimado pela representação popular. Então, vamos dizer, o Estado liberal surgiu, um bom exemplo de Estado liberal seria o Estado surgido após a Revolução Francesa, acho que seria o exemplo mais nítido. E diante dos abusos, né, da monarquia e etc., de quem detinha o poder, estabelece-se um novo modelo de Estado calcado na lei, e na lei como um instrumento de controle do próprio Estado, como um instrumento, sobretudo, de defesa do cidadão, né? Então, as eventuais restrições de liberdade que a lei iria impor seriam, em última análise, impostas pelo próprio povo, entendido como uma sociedade política que elegeu seus representantes para que eles estabelecessem essas determinadas restrições no interesse da população representada, né? E aí daí deflui justamente o conceito que a gente vai ver mais adiante, da autoridade da lei, não pelo seu conteúdo material, mas pela sua fonte orgânica, né? A lei tinha força, tinha normatividade e devia ser obedecida, não porque necessariamente ela espelhasse algum princípio de justiça, né? Que é o que, em tese, nós buscamos hoje com a jurisdição constitucional, mas sim porque ela promanava do órgão legítimo, do órgão dos representantes escolhidos pelo povo. Então, a gente analisa, olha, nós mesmos estamos estabelecendo esse determinado regramento, e por isso ele é legítimo, porque ele promana da nossa vontade. Na Europa continental, né, entendida ali, depois tem que pegar o mapa para delimitar direito o que é a Europa continental, mas abarca ali França, Itália, Alemanha, deixando de fora Inglaterra, por exemplo, né? Onde antes imperava um absolutismo monárquico, né, pelo influxo desse novo movimento, desses movimentos inspirados na Revolução Francesa, passou a haver o que ele chama aqui de absolutismo parlamentar, quer dizer, uma concentração excessiva de poder no parlamento, né? Justamente por esse raciocínio que eu acabo de expor, o parlamento entendido como o órgão de representação legítimo do povo, ao contrário do monarca, que em certa medida configurava um poder despótico, né, que estaria em contraposição aos interesses do povo. O monarca teria os interesses dele, que não necessariamente convergiriam com os do povo e muitas vezes seriam contrapostos ao do povo, né? Seria um poder imposto desde cima e sem legitimidade, sem representatividade, ao passo que
O parlamento, entendido aqui nos moldes estabelecidos pós-Revolução Francesa, seria um órgão de legitimação plena do povo, né, em tese. Isso é o que vigorou na Europa continental. Já na Inglaterra, por exemplo, não havia esse império absoluto da lei, lei entendido como o ato promanado, o ato legislativo promanado do parlamento, né? Mas havia uma articulação da lei com outros valores e elementos e costumes, jurisprudência e etc., que é justamente o que forma o common law, né? E tem um brocardo aqui de Thomas Hobbes, né, que diz que auctoritas non veritas facit legem. Meu latim aí não é grande coisa, né, mas pelo que eu lembro de quando eu li o livro, seria que a autoridade não promana da verdade ou da justiça, algo assim, mas da lei, né? Seria justamente a autoridade da lei pela sua fonte orgânica e não pelo seu conteúdo material, né? Depois vocês pesquisem o significado certo disso aqui. É uma tradução aqui no palpite, no chute, e tradução pior do que de botequim, né? Seria auctoritas non veritas facit legem, né? Bom, passando adiante. No sistema de Montesquieu, né, de tripartição de poderes, ao judiciário caberia, portanto, essa aplicação da lei nos moldes da jurisdição tradicional, quer dizer, a aplicação mecânica da lei, de modo a não permitir uma quebra de igualdade e nenhum ato arbitrário do juiz que fosse ferir a garantia do cidadão, que era a lei, né? O juiz estava adstrito à lei tanto quanto o administrador, e isso era um símbolo de uma garantia ao cidadão, né? Ele não seria posto ali num processo judicial, não seria numa disputa em juízo ou o que quer que fosse para ser julgado pelo arbítrio de um juiz, mas ele teria uma baliza mais ou menos objetiva para saber o resultado daquele processo e para saber como ele poderia, o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer, de modo a não sofrer as sanções judiciais, né? Ele diz aqui, antes do Estado legislativo, o Estado liberal, né, chamado aqui de Estado legislativo, em que passou a haver essa supremacia do parlamento e supremacia da lei, havia na formação do direito uma confluência de fontes, né, que era tanto o entendimento dos estudiosos, dos doutores, com a jurisprudência e a lei também, etc. Mas essas fontes, essa jurisprudência, esses doutores, etc., era muitas vezes uma fonte enviesada e corrupta, né? Havia uma corrupção muito grande por parte do poder judiciário, podia-se comprar esses pareceres de doutor e todo tipo de mutreta que a gente pode imaginar, né? Ele anuncia aqui adiante. E isso foi justamente em reação a isso que veio esse Estado legislativo com tanta força, né? De modo a dar algum tipo de segurança e legitimidade no regramento social, no regramento jurídico social. Que dois princípios típicos do Estado liberal: princípio de distribuição, precedência da liberdade sobre o controle estatal, respectivamente, ilimitação e limitação a princípio. Então, a liberdade do cidadão é, a princípio, ilimitada, né? Ele só vai ser limitado se sobrevier um comando jurídico, uma lei legítima, quer dizer, aí a legitimidade entendida aqui como entendida a partir da fonte de que esse comando legislativo promana, quer dizer, o parlamento, que é formado pelos representantes do povo, e
E o poder estatal é, a princípio, limitado. Ele só vai atuar dentro das balizas do estabelecido pela lei, quer dizer, do estabelecido pelo povo por meio dos seus representantes. Esse seria o princípio de distribuição. Fazendo uma outra leitura, seria basicamente o que nós observamos hoje no princípio da legalidade, desde o ponto de vista do particular e desde o ponto de vista da administração, né? Desde o ponto de vista do particular seria: eu posso fazer tudo que a lei não me proíbe, e do ponto de vista da administração, eu só posso fazer o que a lei me autoriza, né? Seria o princípio da legalidade, e alguns procedem a uma diferenciação terminológica ao tratar do princípio da legalidade sob a ótica da administração pública, e falam em princípio da legalidade estrita, né? E o outro princípio típico do Estado liberal seria o princípio de organização, instrumental em relação ao princípio de distribuição, separação dos poderes do Estado. Justamente esse sistema de separação de poderes, de freios e contrapesos, de modo a não permitir que um poder se torne absoluto e, não encontrando limites ao exercício do poder, vai de alguma maneira oprimir os cidadãos e suprimir essas liberdades, essas garantias dos cidadãos. Então a separação de poderes e o sistema de freio de contrapesos era um meio de que o poder limitasse o poder de maneira a garantir o equilíbrio, que não permitisse o surgimento de um poder absoluto que viesse a suprimir essas garantias. Os atributos da lei no Estado liberal eram a generalidade, que a generalidade era vamos dizer, um antecedente necessário para a igualdade, né? Só haveria igualdade se a lei fosse aplicada a todos, indistintamente, né? E a abstração, quer dizer, a lei regulando para todos, regulando situações em tese, né? E não situações específicas, situações que poderiam se repetir diversas vezes, seria um modelo típico, né? Que é o que garantiria a perpetuidade e a estabilidade da legislação, quer dizer, está regulando uma hipótese, né? O que pode se repetir, não a situação que vai acontecer uma vez, se exauriu e a lei perdeu o objeto, né? No Estado liberal, a igualdade era meramente formal e indiferente às discrepâncias da realidade. A intervenção estatal em benefício de alguém era visto como violador do princípio da igualdade. Então, tomado esse princípio da igualdade, essa igualdade de um ponto de vista meramente formal, quer dizer, olha, a lei se aplica a todos e ela trata de situações abstratas, né? Não trata do caso de ninguém em específico, nem de ninguém em específico. Ela se aplica a todos e isso garante a igualdade, de modo que não se pode chegar em frente a um juiz e proclamar: olha, porque eu sou mais pobre, ou porque eu sou mulher, ou porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu mereço um tratamento diferenciado. Não, isso não era possível, porque isso em tese daria margem à implementação de algum benefício. Isso era visto, quer dizer, esse tratamento, vamos dizer, fora da perspectiva da igualdade meramente formal e passando a uma igualdade material, a um tratamento isonômico, isso era visto como uma quebra do princípio da igualdade, que era, vamos dizer, a base do Estado, era a pedra de toque de todo o ordenamento jurídico. Então esse princípio era tão precioso que eles não admitiam essa diferenciação, né? Vamos dizer, tendo em conta as peculiaridades de cada caso, né? Isso criaria, vamos dizer, um precedente para que esse princípio, para que se fizesse pouco caso desse princípio da igualdade, né? A cada momento um sujeito iria arguir que era diferente em alguma medida e que o caso dele era específico e tal, e isso poderia de alguma maneira levar a uma recondução ao estado de arbítrio que existia antes, e ao exercício do arbítrio por parte dos juízes, que eram vistos com muita desconfiança
por parte da população. O valor central era a segurança jurídica, a certeza do direito, que era conferida pela lei. A atuação judicial adstrita ao texto legal, lei como elemento bastante e suficiente. Exatamente. Isso aí só repisa o que já tratamos até agora. Ponto 1.2. O positivismo jurídico. O positivismo jurídico, a atividade do jurista é limitada à descrição da lei e à busca da vontade do legislador. Adaptação do positivismo filosófico, criação de uma ciência jurídica a partir dos métodos das ciências naturais, objetividade da observação e da experimentação, procedimentos lógicos para se concluir a respeito da verdade ou da falsidade de uma proposição, pretensão de exatidão. Ciência explicativa de um objeto, da norma positivada. Então, o positivismo jurídico, o que eu pude inferir dessa leitura, ele era alheio a essas especulações sobre valores abstratos de justiça e de direito natural. Ele partiria do que está posto, né, do que foi imposto pelo Estado, do que de fato é direito, e a partir da observação do que está posto, do que vige como direito, né, independentemente vamos dizer, do seu valor, né, do ponto de vista axiológico, né, a investigação então parte do direito posto e estando alheia, portanto, a qualquer especulação atinente a valores de justiça ou a um cotejo, vamos dizer, a uma medição desse direito posto a partir de bases do direito natural, de valores universais de justiça, ou coisa que o valha, né? Seria como se numa analogia aqui, uma dissecação em laboratório de um objeto que foi dado, né? De onde veio esse objeto não interessa, o que interessa é o que ele é, né? E que conclusões a gente pode tirar a respeito desse objeto que nos foi dado. Seria uma explicação válida, eu espero. Né? E tirar as conclusões mais exatas possível, né? Com base nos procedimentos mais lógicos e em tese racionais possíveis, a partir desse objeto que foi dado, sem questionar a origem dele, se o objeto em si é certo ou não, né? Justo ou não. Terminamos a primeira folha. Continuando ainda dentro de positivismo jurídico. Autonomia em relação à produção do direito. Atividade do jurista como meramente descritiva. Caráter formal ou procedimentalista, com indiferença ao valor substantivo. Pretensão de completude e plenitude. Sempre haverá uma norma a regrar a situação. Elemento conservador. Bom, nesse sentido, a atividade do jurista seria então declarar o que é esse objeto dado, essa lei emanada do Poder Legislativo, que consequências lógicas se decorrem desse objeto que foi dado, dessa lei, né? Seria uma atividade de caráter, portanto, meramente descritivo, né? Com indiferença ao valor daquele objeto em si mesmo, né? Se ele conteria ali princípios de justiça, né? Isso não interessa, né? Uma vez que a autoridade da lei provém da sua fonte orgânica, quer dizer, do poder legislativo. Se ela proveu dali, ela representa a vontade do povo e isso basta. Não é necessário perquirir se
se ela tem algum valor de justiça, tendo como base o direito natural ou qualquer outra especulação. Então, o objeto foi dado, cabe ao jurista agora examinar, dizer o que é aquilo e que consequências se extrai, consequências lógicas se extrai desse objeto que foi dado, né? Estando adstrito a este objeto, partindo do objeto. E dentro dessa visão haveria uma pretensão de completude e plenitude do ordenamento jurídico. Sempre seria possível, portanto, em tese, a partir daquele objeto que foi dado, regrar qualquer problema, qualquer situação jurídica, qualquer querela jurídica que surgisse, seria passível de ser solucionada a partir daqueles objetos que foram dados, era daquelas leis postas, né? Melhor dizendo. Seria uma questão meramente de se proceder a descrição de todo o campo de atuação daquele objeto, de todas as consequências passíveis de ser extraído daquele objeto, agora já falando de objeto aqui como sistema jurídico, né, como ordenamento jurídico ou como conjunto de leis dadas pelo legislador, né. E havia, portanto, evidentemente um elemento conservador, quer dizer, não se posto um caso, não se pensava, olha, aplicando essa determinada lei aqui, vai advir uma solução injusta. Então, temos que pensar numa outra lei ou numa outra solução. Não, a lei está posta e a solução deve ser encontrada a partir dessa lei que está posta e acabou. Então, a manutenção sempre do mesmo sistema, né? Meus caros, então 26 minutos de aula, vamos parar por aqui. Espero que tenham aproveitado. Essa foi a primeira parte do nosso curso de Direito Processual Civil. Se vocês tiverem interesse em acompanhar, toda semana eu vou estar incluindo novas aulas. Obrigado pela atenção, boa noite a todos.